Apenas crianças, mulheres e cachorros são amados incondicionalmente. O homem é amado pelo que ele pode oferecer. How tall are you? How much do you weigh? Do you pay all the bills? Do you cook and clean? How big is it? How wide is it? Only women, children, and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. Okay? I've never heard a woman in my life say, you know, after he got laid off, we got so much closer. No. I once heard my grandmother say, a broke man is like a broke hand. Can't do nothing with it. Essa frase é atribuída a Chris Rock. É um soco no estômago para muitos homens e resume uma realidade que, embora nem sempre dita em voz alta, é sentida por muitos. O valor do homem frequentemente está atrelado ao que ele produz, conquista ou que ele pode oferecer. Desde muito cedo, muitos homens aprendem que seu valor está ligado à sua capacidade de prover, seja por trabalho, nas relações ou na família. Espera-se que o homem seja forte, resiliente e, acima de tudo, útil. Essa pressão constante pode levar a sentimentos de inadequação, especialmente quando os homens enfrentam dificuldades financeiras ou profissionais. A sociedade muitas vezes não oferece espaço para que ele se expresse a vulnerabilidade sem ser julgada. Então, vamos explorar dados, vivências e perspectivas para entender essa dinâmica e como ela afeta os relacionamentos e a saúde emocional dos homens. E antes de começar, eu quero deixar meu muito obrigado a vocês, que eu consegui agora monetizar o canal. E se você gosta do meu conteúdo e quer ver mais frequências os vídeos, deixa um valeu demais, ajude o canal. Deixa o like, comente para engajar o vídeo, para recomendar para mais pessoas, porque no momento ainda não está gerando grana, mas já está monetizado. E meu muito obrigado a todos vocês, porque vocês estão realizando meu sonho. Então, ditos os agradecimentos, vamos lá para o vídeo. Estudos indicam que, globalmente, os homens representam cerca de 75% da força de trabalho, enquanto as mulheres representam 48%. Apesar disso, os homens enfrentam expectativas rígidas sobre seu papel como provedores, o que pode impactar na sua saúde mental e bem-estar. Isso reforça a ideia de que o valor do homem está intrinsecamente ligado à sua capacidade de prover financeiramente. Então agora vamos entrar numa questão muito mais ampla, que muitos homens reclamam que eles só estão taxados como provedores e que eles só são valorizados aquilo que eles produzem ou que eles oferecem. Por exemplo, no caso de um relacionamento, quando você vai engatar um relacionamento com uma mulher, e a primeira coisa que ela diz, e também quando você vai conhecer os pais dela, a primeira coisa que eles perguntam, quanto que você ganha e o que você faz. Não julgando assim, porque como se você fosse também um pai de uma menina, de uma mulher, você também iria se interessar o que o cara faz, o que ele tem a oferecer para sua filha, certo? Mas na questão do lado dos homens, os homens, cara, você é aquilo que você produz. Se a partir do momento que você para meio que de produzir, meio que ser uma ferramenta útil, você é descartado na sociedade pelos seus parentes, até as pessoas mais próximas a você, amigos, familiares, mãe, pai, irmão, etc. O Speed revelou em uma entrevista que a sua mãe disse que ele teria que parar de fazer lives ou teria que sair da sua casa, mas ele não aceitou parar e se mudou para a casa do seu pai. Mas agora que o iShowSpeed é reconhecido no mundo inteiro e tem mais de 38 milhões de inscritos, ele diz que sua mãe finalmente entendeu o que ele faz e aceitou a sua carreira. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas também teve uma época que aconteceu comigo, quando eu fiquei desempregado. Eu fazia bicos, isso e aquilo, eu dava umas aulas assim de instrumentos, essa parte. Só que como eu não conseguia ganhar um dinheiro suficiente para ajudar assim a casa, muitas vezes eu era taxado como meio que vagal. Era pressionado assim, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo, que eu tinha que mostrar resultado. E detalhe, eu tinha entre 14 e 15 anos. Que eu tinha que mostrar que meio que eu era o homem de verdade. Porque mesmo fazendo um esforço, eu não conseguia ter aquela... Porque eu fazia entrevista, tipo, eu pagava o Uber para ir na entrevista, 50 conto para ir, 50 para voltar. Chegava na entrevista, às vezes passava na provinha, aí chegava na hora do entrevistador, ele falava, depois a gente liga. Aí passava meses, com certeza, não fui chamada. Aí mais gastos, aí eu tinha que pegar emprestado dinheiro de familiares, etc. E o homem, se você não produz na sociedade e você também não meio que oferece para sua família, não é questão agora de relacionamento, a questão agora é só tipo assim, você é filho.
Por exemplo, você não tem relacionamento. Você é feliz quando você não tem aquilo que você pode oferecer para sua família na questão financeira. Você é meio que taxado como um vagabundo, entre aspas, assim, uma palavra assim. Mas você faz o seu máximo e você não consegue ter retorno. E como você é um homem, você tem que mostrar resultado, independentemente do que ocorreu com você. E essa frase do Chris Rock, apenas crianças, cachorros e mulheres são amados, é muito real, mano. Porque a partir de uma idade, você é homem, você é criança, assim, até adolescente, uns 14. Tem gente que começou a trabalhar desde os 13, 14, mas vou falar pra minha vivência, uns 14, 15, você é tratado de uma forma. Depois que começa a entrar com 16, 17, 18, você é tratado totalmente de outra forma. Parece que meio que a carga é mais pesada pra você. Eu não sei como que é pra mulher, mas com certeza pro homem é muito mais pesado. Tendo em vista que um número de quem vai em média de arrasta pra cima, não vou falar a palavra pra não censurar, pra não cair monetização, é dos homens. E engloba várias coisas, mas um dos fatores pode ser a alta pressão por aquilo que você tem que oferecer. Por exemplo, na questão do relacionamento. Eu não sei vocês, mas pra mim eu não consigo engatar em um relacionamento, sendo que eu não consigo proporcionar aquilo. Eu não consigo entrar num relacionamento sem ter condições financeiras, tipo, legal. Que eu consigo levar ela pra sair no final de semana, jantar, num restaurante legal, viajar. Eu não consigo. Eu tenho esse peso nas minhas costas que eu não consigo engatar no relacionamento, sabendo que eu não vou proporcionar o melhor pra minha companheira, sabe? Se vocês são assim, é um peso muito pesado, né? Tipo assim, mano, eu me sinto... Meio que a gente se auto-julga, né? Te auto-sabota, a gente se acha menos bom o suficiente. A gente não consegue, muitas vezes, ver que a pessoa só está com a gente porque ama a gente, entende? Porque o homem é totalmente diferente na questão do relacionamento. Pelo menos pra mim. Você prover, você ser aquele porto seguro da sua companheira, você proporcionar, né, momentos de lazer, momentos de alegria com ela. Tô falando da questão financeira, gente. Tô falando de outras questões, do amor, etc. Mas pro homem, pra gente, é muito gratificante a gente poder fazer com o nosso dinheiro sem pedir ajuda disso e aquilo, porque eu acho que não existe coisa mais doída, né? Tipo, você pedir dinheiro, você pedir isso, aquilo, você pedir favor pros outros. Mesmo que sendo da sua família, às vezes é muito, sabe, é envergonhoso. Não sei uma palavra certa pra explicar, mas eu acho que vocês estão entendendo. Então, pra gente que é homem, é muito mais pesado nessa parte que você tem que oferecer aquilo, porque você é homem. Você é o provedor, você é o provedor da casa. Todas as responsabilidades financeiras vão estar atreladas a você. E, olhando para esse olhar, na questão dos relacionamentos, que hoje em dia os homens estão abrindo os olhos, que praticamente eles oferecem tudo no relacionamento. Eles oferecem a proteção, eles oferecem o financeiro, eles oferecem o tempo deles, eles oferecem tudo. Muitos justificam do que a mulher tem a oferecer. Só a presença dela não bate. Porque praticamente é meio que o homem tem um fardo mais pesado e a mulher tem um fardo mais leve. Porque, mano, sem julgamentos assim, mas o que é mais fácil? Você prover tudo financeiramente, você tem que ter uma renda excelente, tem que ter carro, moto, uma conta bancária com mais de 7 dígitos, isso chutando baixo. Você tem que ser atlético, você tem que ser alto, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E, em contrapartida, a outra parte só tem que estar presente. Entendeu? Ela só tem que estar lá e o jugo tá certinho. Não tá, cara. Não faz sentido. Você tem que oferecer tudo, e a outra pessoa, e a outra parte, só oferece só a presença dela, só a companhia. Diz que, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Tem muitas dizem ainda que ela ainda está fazendo um favor pro homem. Que ela só está lá porque ele está fazendo um favor, que é mais que obrigação do cara, é sustentar tudo, sustentar os mimos dela, isso, aquilo. Eu não estou dizendo que existem mulheres assim, existem outros tipos de mulheres. As mulheres que são assim, que exigem tudo do cara, que quer a alma e a cueca do cara, são as interesseiras, tá? E muitos caras caem nesse papinho. Só que existem outras mulheres que a gente tem sim o prazer de sustentar tudo. Porque sabe que aquela pessoa que está com a gente vai crescer financeiramente com a gente, vai dar um suporte emocional, vai crescer junto no decorrer do tempo, no decorrer do nosso caminho. Tanto financeiramente quanto quimicamente, né? De relacionamento mesmo, de companheirismo.
E essa ideia ficou tão enraizada nessa cultura que desde cedo meninos são ensinados a buscar sucesso financeiro e estabilidade antes de se envolverem em relacionamentos sérios. Cara, desde quando eu era criança eu comecei a trabalhar. Eu comecei a dar aula de violão, acho que eu tinha 14, 15 anos. Mas não era um trabalho, assim. O primeiro trabalho que eu tive, assim, foi com 16, que eu trabalhei como menor aprendiz. Aí eu comecei a ganhar uma graninha, assim. Mas, entendeu? Eu acho que pro homem, não sei, não tô englobando todas as mulheres, mas praticamente todos os homens, desde criança, eles começam a trabalhar cedo com aquela visão enraizada na cultura, quanto na parte também familiar, que você tem que ter o sucesso financeiro e a estabilidade mais próximo. Você tem que ser o pilar da casa, você é o cabeça da casa, isso e aquilo. Mas na teoria é tudo beleza. Mas na prática não é bem assim. Quantas vezes eu, até mesmo você, batalhou tanto, fez sua parte, estudou, entregou o currículo, se capacitou, e chega na hora você arruma um emprego aí, ganhando 1.400, com desconto sai por 1.100, não tem benefício, o único benefício é o vale transporte, que é em cartão, nem é ônibus ou van da própria empresa. Você tem que acordar 2 horas antes para pegar o ônibus, para chegar meia hora antes no serviço, depois mais 2 horas para voltar, ir para casa, para ganhar um salário pouquíssimo. E você vê que essa cartilha que dizem, né, que se você batalhar, que como você é homem, você tem que batalhar, você tem que conquistar, você tem que ter ambição, que isso e aquilo. Vê que não é bem assim, cara. Existem grupos seletos, né, que mesmo você tendo tudo isso, você fazendo seu esforço máximo, você sendo um homem, você tem que cumprir a meta, você tem que isso e aquilo, você não consegue. Aí que a gente entra em frustração, porque, mano, eu fiz de tudo que eu posso, tudo que estava ao meu alcance, o que mais eu tenho que fazer? Sabe, aí a gente entra em meio que uma frustração, meio que um desânimo, porque você meio que você não tá cumprindo o seu papel que já foi imposto a você desde quando você era pequeno, desde da sua família até na questão tanto educacional que a gente teve. E a gente vê que pessoas que não fazem esforço quase nenhum, só porque tem algum amparo, né, que vocês sabem bem, às vezes é filho do chefe, isso, aquilo, é herdeiro, consegue conquistar tudo aquilo que a gente sempre almejou. Não é questão de inveja, é questão de, mano, isso é justo, sabe? Aí que a gente entra em outro conflito na questão também dos relacionamentos. Se relacionar com uma mulher que é totalmente interesseira, mesmo que ela mostre que ela é uma pessoa e quando você engata é outra, você vai se ferrar. Você ainda até pode ser acusado injustamente com uma coisa que você não fez, acabar com tudo aquela sua carreira que você construiu no decorrer dos anos, todo o tempo, todo o suor que você teve, e no fim vai acabar, às vezes até sendo preso, sabe? E também, de acordo com pesquisas, a sociedade valoriza nos homens características como sucesso profissional, ambição, força e ética de trabalho. Cerca de 76% dos americanos acreditam que os homens enfrentam muito mais pressão para sustentar suas famílias financeiramente, enquanto apenas 40% dizem o mesmo sobre as mulheres. Essa pressão constante para produzir ou prover cria um ciclo onde o valor do homem é medido pelo que ele faz, não pelo que ele é. E agora, voltando um pouco da nossa geração, possivelmente essa visão, por exemplo, no caso de relacionamentos, que o homem vai ter que prover, que o homem tem que oferecer isso, senão ele não vai engatar no relacionamento com uma mulher. Mano, eu acho que o número de pessoas solteiras vai aumentar tanto, que daqui a pouco vai ser que nem esses países asiáticos, a China, o Japão, que estão incentivando aos jovens terem relacionamento, a terem filhos, porque senão a sociedade quebra. Se você tem um baixo nível de natalidade e um alto índice de envelhecimento, é nítido que muitas vezes também está atrelado a questões da economia, a questão do poder de compra e também relacionado a essa pressão constante de que no homem você só é aquilo que você produz. A partir do momento que você não produz, você às vezes fica incapacitado de fazer alguma coisa, por exemplo, um trabalho. Às vezes você sofre um acidente, você não consegue trabalhar, você fica dependente da sua família ou de algum familiar específico, um amigo. Com o tempo, mesmo que você tenha produzido, fez a máquina do sistema girar, tenha gerado emprego, dinheiro, isso, aquilo, a partir do momento que você deixa de fazer parte dessa engrenagem do sistema, você é julgado, você é taxado como vagabundo, você não é homem de verdade, você não tem ambição, você não tem profissionalismo, você é isso, é aquilo.
Com consequência, muitas vezes os homens não estão também querendo ingressar em relacionamentos. Para dar um toque mais embasado, vou trazer números à nossa conversa. Segundo o IBGE, os homens ainda são a maioria esmagadora entre os que mais se afastam do trabalho formal devido à pressão de sustentar a família a qualquer custo. Já no quesito saúde mental, o Ministério da Saúde mostra que as taxas de, quer saber o que, masculino, são 4 vezes maiores do que as femininas. Isso sem contar os relatos pessoais. Por exemplo, o artigo na BBC reuniu entrevistas de homens ao redor do mundo sobre o que eles sentem falta em suas vidas. A resposta mais comum: quero ser aceito pelo que sou, não pelo que ofereço. Então, com o decorrer de tudo isso que eu falei, a visão do homem perante a sociedade, perante até na questão familiar, você é visto só como uma ferramenta. A partir do momento que você deixa de ser uma ferramenta útil, você não vale nada. Mesmo que você tenha feito parte dessa engrenagem, né, da sociedade, do sistema, de questão de gerar riqueza, gerar dinheiro, isso, aquilo. A partir do momento que você não faz mais parte, que você deixa de oferecer aquilo que você é construído para ser, você é quebrado. Você não é um homem de verdade. Você é um vagabundo. Não cumpriu o papel de homem. E uma das coisas que mais incomoda nos homens é ele ser dependente, ser visto só por aquilo que ele tem a oferecer, e muitas vezes o lado humano é deixado de lado. Ele só é visto como um instrumento que, se amanhã depois quebrar, eu pego o outro. Esse papo é muito mais abrangente, mais profundo, que um vídeo de poucos minutos não tem como abranger tudo. Mas eu gostaria de saber de vocês o que vocês têm a colocar mais sobre esse assunto nos comentários. E a frase que eu posso deixar para vocês para colocar nos comentários é: porque os homens são vistos pelo que produzem e não pelo que são. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!